discutir tudo isso, então, com a nossa colunista de judiciário, a Manuela Alcântara. Muito bom dia, Manu. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que estão assistindo. E como você já viu, aqui ao nosso lado também no estúdio, já o coordenador de política, Gabriel Bus. Muito bom dia, Bus. Bom dia, Nath. Bom dia, Manu. Bom dia para quem está nos assistindo. E tem muita gente, viu? Muita gente querendo saber as informações dessa operação da Polícia Federal. Manu, você traz já atualizações sobre a operação de agora, né? Foi uma operação aí que já começou esquentando essa terça-feira, trazendo agora, então, atualizações com a Manuela Alcântara. Pode contar tudo que você já sabe, Manu. Pois é, Nath, o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa operação, né, realizada hoje de manhã, como o Igor trouxe um pouquinho aqui antes para a gente, e esses servidores aí passaram, né, fizeram busca e apreensão na casa desses servidores, e a Receita Federal, logo em seguida, logo após a operação ser deflagrada, ela emitiu uma nota. E nessa nota ela disse que aí os sistemas da Receita Federal são rastreáveis e que eles vão encontrar aí tudo que é pedido, né? Porque eles têm como fazer essas buscas. Mas a Receita Federal também adiantou, né, que demitiu pelo menos 3 servidores por vazamento de dados. Nessa nota, a Receita Federal explica que já existe uma apuração interna contra vazamento de dados há pelo menos 3 anos, Nath. Em 2023 foi aberto esse procedimento, né, para evitar qualquer vazamento de dados. Ali são dados muito sensíveis, né, Nath? Inclusive, nessa operação, aí é investigado os vazamentos de dados de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o vazamento de uma declaração de imposto de renda de um dos filhos de um dos ministros, né? E aí também vem aí na esteira dessa investigação a questão das esposas dos ministros, né? A gente acabou vendo muito essa questão dos dados vazados aí no âmbito da operação do Banco Master, né? Que foi quando veio à tona ali aquele contrato de 129 milhões da esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi. Então, aqui a Receita Federal diz que, desde 2023, foram ampliados os controles e acesso a dados com forte restrição aos perfis. Ela diz que, dentro dessa investigação interna, foram abertos 7 processos disciplinares e que 3 pessoas foram demitidas e, entre esses 7, né, que foram apurados, eles também sofreram punições, né, porque devem ter ali vazado algum dado ou acessado algo que não deveria, né? E aí a Receita garantiu ao STF, à Polícia Federal, que o mesmo rigor adotado dentro dessa operação interna que levou à demissão de servidores públicos, né, vai ser adotado agora a partir desse pedido do ministro Alexandre de Moraes. Em 12 de janeiro, o Alexandre de Moraes pediu, né, determinou à Receita Federal que fizesse uma auditoria em todos os seus sistemas. A intenção dessa auditoria é justamente identificar os desvios nos acessos de dados aos parentes e ministros da corte, né? E aí esse trabalho ele foi incluído dentro desse monitoramento que já era realizado desde 2023 por um processo da própria Receita Federal, né? E aí aqui dentro dessa nota, a Receita disse que esse processo envolve dezenas de sistemas e contribuintes, né? Já se fala aí nos bastidores em mais de 100 procedimentos. E aí, dentro dessa nota, ela falou que os sistemas da Receita Federal são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. Dentro dessa operação, aí, com essa apuração desses 4 servidores, devem ser abertos procedimentos administrativos, né, que podem levar à demissão desses servidores, perda do cargo público, mas também criminais, Nath, para poder, né, eles devem ser punidos, obviamente, depois de todas as investigações, depois de todo o processo legal, dentro das 2 esferas. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, e eu acho que o Bus pode me ajudar com essa questão, lembrar que essa operação ela foi autorizada no âmbito do inquérito das fake news. Esse inquérito ele já dura 7 anos. Foi um inquérito aberto em 2019, logo ali
após a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando havia toda aquela suspeita do gabinete do ódio, né, que ficou aí amplamente conhecido, divulgado, que tinha a intenção mesmo, né, de propagar aí fake news, inclusive contra ministros da corte. O Gabriel, que acompanha esses bastidores políticos aí, eu acredito que ele consiga trazer um pouco mais sobre isso para a gente. Esse inquérito foi instaurado em 2019 pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, e Dias Toffoli, de ofício, também determinou que Moraes seria o relator desse inquérito. E desde então o inquérito é alvo de críticas, porque foi criado de ofício, que não é comum, e também foi indicado um relator também de ofício, não pelo sistema eletrônico. Então, há críticas também à questão da infinitude desse inquérito, né? Ele está há 7 anos aberto, não chega a alguma conclusão e não é encerrado. Críticos, principalmente do campo da direita, falam isso, que o inquérito precisa ter um final, né? Geralmente as investigações têm início, meio e fim, e esse inquérito, como ele vai sendo anexado outros assuntos dentro dele, outros processos que não envolvem o início, que, como a Manu mesmo ressaltou, era o gabinete do ódio, ele vai criando raízes, né, ramificações que não condizem com a proposta inicial, que era investigar de fato a divulgação de notícias falsas, de fake news, de um suposto gabinete instaurado dentro do Palácio do Planalto e que divulgava principalmente ataques a autoridades públicas, o que incluía ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, os críticos dizem isso. Os defensores dizem que é um inquérito que basicamente faz a defensiva das autoridades públicas e aí principalmente de ministros do Supremo. A gente está vendo agora um novo anexo dentro desse inquérito, que são os possíveis vazamentos da Receita Federal, que agora também estão dentro desse inquérito. É importante a gente lembrar, esse pedido de operação foi feito pela Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente percebe que são servidores da Receita que tinham vazado esses nomes. Ainda não tem detalhes da operação de hoje, o que foi apreendido, o que não foi. Mas o que a gente pode dizer é que é um inquérito polêmico, é um inquérito que traz, de fato, para a política divisões ali, principalmente no campo da direita, que é muito crítica a esse inquérito. E, claro, traz um certo... Toda vez que esse inquérito volta à tona, como é o caso de hoje, ele traz uma certa divisão ali entre próprios ministros, porque alguns ministros acham que tinha, sim, que ter concluído já esse inquérito e, se for o caso, abrir novos inquéritos sobre vazamentos e outros assuntos que foram incluídos nesse processo que, inicialmente, era para investigar o gabinete do ódio do então governo de Jair Bolsonaro. Ô, Manu, vamos então recordar essas atualizações que você já trouxe na sua primeira resposta, de que a Receita Federal demitiu 3 desses servidores aí por suspeita de vazar os dados, e você também trouxe a atualização da nota da Receita Federal admitindo esses vazamentos. E eu já trago os questionamentos da nossa audiência aqui no nosso chat. Aproveito para reforçar o pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV. A gente também está ao vivo nas nossas redes sociais, principalmente no X, onde a audiência também é bem grande. Manu, o pessoal aqui está perguntando, o ministro não quer então que a mulher dele seja investigada? Acho que vale a gente sempre reforçar, porque todas essas informações são muito complexas. Então, mesmo que a gente pareça estar repetindo as informações, na verdade a gente está aqui tentando fazer, né, com que a audiência consiga entender tantas informações sobre casos paralelos, casos diferentes, inclusive já adicionando aqui a apuração da Andresa Matais, que o Igor já tinha trazido, que também é um pano de fundo dessa história toda, que a Andresa trouxe que a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barce de Moraes, e também o filho de um outro ministro do Supremo tiveram dados vazados da Receita Federal. E essa operação de hoje vem nessa esteira, né, Manu? Nath, a gente, hoje no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, imagina, são dados muito sensíveis que tem ali dentro da Receita Federal. Quando você faz ali a sua declaração de imposto de renda, você está detalhando tudo que você tem, a Receita tem acesso a todas as suas movimentações. Então, quando tem
um vazamento assim, de dados pessoais, de dados financeiros, isso coloca em risco muitas esferas, ainda mais quando é aí da vida pessoal, quando se trata de um ministro do Supremo Tribunal Federal, da família dele, porque os ministros estão muito expostos, né, Nath? Eu acho que mais do que nunca os ministros do STF agora estão expostos. Eles passaram, aliás, nos últimos anos a fazer uso ostensivo de segurança, justamente porque eles sofrem ameaças, eles sofrem aí algumas perseguições no âmbito ali da trama golpista analisada no STF. Foi verificado um plano, inclusive, para matar o ministro Alexandre de Moraes, ali dentro do punhal verde e amarelo. Então, assim, existe uma questão de segurança de dados. O ministro, quando ele pede para apurar esse vazamento, é nesse âmbito, de que não se pode vazar dados financeiros aí de ninguém. Aí, quando envolve a família de ministro, filho, esposa, isso se torna ainda mais complexo. E aí quando as pessoas que estão nos assistindo aqui perguntam, ele não quer que a mulher dele seja investigada, eu acho que a gente não pode fazer essa relação direta, Ele não quer que os dados financeiros da esposa dele, nem de ninguém, sejam vazados. Aí aqui, completando um pouquinho o que o Bus trouxe pra gente, que foi a questão da abertura do inquérito das fake news de ofício. Queria explicar aqui, porque às vezes as pessoas não entendem, e até nesse pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes, isso foi muito questionado, se tinha sido aí um pedido de ofício. Logo lá no início, quando vieram as primeiras notícias, a gente não tinha informação ainda que estava dentro do inquérito das fake news, mas abrir de ofício é o ministro mesmo pedir para abrir, Falando assim de uma forma bem simples, o ministro vai lá e pede para abrir uma investigação. Porque o que acontece? O sistema judiciário como um todo, ele atua quando demandado. Então, assim, existem ações de autoria popular, de autoria das partes, de autoria da PGR, Então, assim, tem várias autorias que são pedidos para que a justiça apure. Quando você abre de ofício, é o ministro que está pedindo ali para apurar. Então, assim foi feita a abertura do inquérito das fake news, e aí o ministro Alexandre de Moraes, dentro dessa investigação, que ele é o relator, pediu essa investigação na Receita Federal. Bus, ao mesmo tempo que, é claro, a audiência, a opinião pública relaciona o ministro Alexandre de Moraes à atuação do escritório ali da mulher dele, no caso do Banco Master, aquele contrato de 129 milhões de reais, e essa relação com o Daniel Vorcaro. Realmente, não tem muito como as pessoas se distanciarem disso, porque como eu disse, tem diversos casos acontecendo importantes em paralelo, é por isso mesmo que é sempre bom da gente que traz a informação, trazer o mais explicado possível para que as coisas não se confundam, mas sempre fazendo, claro, essa ressalva dessas relações que acabam sendo feitas mesmo, porque são todos esses os ministros que estão destacados ali na discussão do caso Master. A gente falou muito nesses últimos dias sobre o ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria do caso Master lá no Supremo Tribunal Federal, depois de uma reunião de 2 horas, 3 horas entre todos os ministros. Ele se retirou do caso. No sorteio, o caso Master ficou com o ministro André Mendonça, mas a gente também deu, a partir da coluna da Andresa Matais, que a Polícia Federal vai entregar um relatório para o presidente do STF, o Edson Fachin, trazendo menções ao ministro Alexandre de Moraes naqueles aparelhos eletrônicos, principalmente no celular do Daniel Vorcaro. Assim como fez essa entrega lá atrás, há uma semana e pouquinho, de um relatório com menções ao ministro Dias Toffoli. É claro que no caso de Dias Toffoli, ele era o relator do caso. E aí aconteceu tudo que a gente viu acontecer. Com o ministro Alexandre de Moraes é um pouco diferente a situação. Afinal de contas, ele não é o relator do caso, Bus? Sim, Nath, eu acho que é natural as pessoas confundirem. São muitos casos, Então, é o caso do INSS, o caso Master, agora a gente tem vazamento de dados. Esses vazamentos de dados, como a própria Receita admitiu hoje, já estavam sendo apurados pelo órgão, já havia uma investigação interna da Receita, porque já havia, de fato, a suspeita de que haviam sido vazados.
como a coluna da Andresa Matais trouxe, e nossos outros colunistas também já contaram aqui, houve sim uma quebra indevida do sigilo bancário ali da mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane. E aí as pessoas podem se perguntar, mas isso não era para ter acontecido? Não, até o momento não tem uma determinação de quebra de sigilo bancário e nenhuma investigação nesse sentido, de investigar o sigilo bancário da mulher de Alexandre de Moraes, apesar das matérias que a gente deu aqui no Metrópolis e da repercussão em relação ao Banco Master, de um contrato dela com o Banco Master ali na defesa, ela fazendo parte da defesa do Banco Master. Então é importante separar as coisas. Existe de fato a questão do contrato, um contrato que seria milionário dela com o Banco Master, mas em nenhum momento até aqui a gente teve a determinação de quebra de sigilo bancário da mulher de Moraes. O que aconteceu foi, em paralelo a isso, em algum momento houve indevidamente, ou seja, de forma ilegal, dentro da Receita foi quebrado o sigilo bancário da Viviane. E é por isso que o ministro hoje também, obviamente não é só essa justificativa, mas também autorizou a operação, porque outras pessoas, outras autoridades e parentes de ministros foram alvos dessa mesma ilegalidade, que é a quebra de sigilo de pessoas que não tinham determinação contra si, não tinham determinações judiciais contra si para a quebra de seus sigilos bancários e sigilos, enfim, de outra esfera. E é importante ressaltar, é grave quando é quebrado um sigilo, porque é exposto de fatos não só os dados CPF, RG, é exposto dados bancários, conta bancária, saldo de conta. Então, para as pessoas entenderem, é muito grave se é quebrado um sigilo de forma ilegal, porque expõe de fato a pessoa a correr muitos riscos, não só de fraudes bancárias, como também riscos pessoais contra a integridade física. Então, é importante fazer essa separação. O que acontece hoje não tem relação com o caso Master, embora exista, dentro do caso Master, a revelação de que a mulher de Moraes tinha um contrato de defesa ali com a instituição. Tanto que... Desculpa, pode continuar, Nath, tanto que a Receita coloca ali na nota dela, né, ressalta que essa apuração vem desde 2023, né, quando eles já estavam ali apurando esse vazamento de dados. E o Gabriel traz uma informação importante, que é essa questão da quebra de sigilo a partir de uma decisão judicial, né? A gente vê aí várias decisões aí no âmbito de investigações que os ministros, juízes, desembargadores autorizam a quebra de sigilo, autorizam a quebra do sigilo telemático, né, de pegar ali também e-mails, todas as comunicações, para poder apurar uma situação, um crime, né, isso dentro de uma investigação. Mas, nesse caso, não havia investigação contra a esposa de Alexandre de Moraes, não há investigação contra a esposa de Alexandre de Moraes, contra parentes de ministros, e o que houve, né, o que está sendo investigado e que aí a gente espera trazer mais informações, né, no decorrer do dia, é um vazamento, que é bem diferente de uma autorização judicial. Manu, o que eu ia te perguntar era justamente isso, né? A polícia também agora vai investigar os motivos desse vazamento, identificando ali todo mundo que participou desse vazamento e por que as pessoas fizeram esse vazamento, né? Nath, vão entrar ali no sistema, vão ver as senhas, quem acessou, como acessou. Deve ter aí uma quebra também das mensagens trocadas por essas pessoas, né? Para quem vazou. Então, assim, eles vão fazer uma teia desse vazamento até chegar na motivação, de como foi, por que foi. E a partir daí, né? A partir de todas as investigações, vão trazer um resultado se essas pessoas devem ser punidas administrativamente, criminalmente. Então, a investigação vai dizer o que vai acontecer, mas ela vai seguir uma série de etapas que vai pegar aí desde o começo, né? Como que isso foi pedido, como que isso foi encontrado e como que essas informações foram vazadas. Perfeito. Manuela Alcântara, nossa colunista de judiciário, e também o nosso coordenador de política, o Gabriel Buzzi, estiveram aqui ao vivo com a gente na abertura
dessa primeira edição do Boletim Metrópolis para trazer todas as informações, os detalhes dessa nova história, dessa nova operação da Polícia Federal, agora contra vazamento de dados de autoridades. Tem mais algum pontinho que vocês querem trazer? Acho que agora acompanhar, acompanhar o que vai vir pós-recesso, porque não estava no radar uma operação no meio do feriado, né? Exatamente. Com certeza vai ter desdobramentos. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Nath. Obrigado. Ótimo. A gente vai continuar ainda falando